Hoje tenho o prazer de vos apresentar BMW i5 Touring, uma das carrinhas, diria mesmo, dos automóveis elétricos mais espaçosos e mais confortáveis que existem ao momento. Tenho tido o prazer de experienciar durante 10 meses, durante 20 mil km que já andei com ela e tenho muito para vos dizer sobre este fantástico automóvel. O que é que eu tenho aqui logo para começar para destacar? O conforto e o espaço. Além de ser uma carrinha que garante uma autonomia em WLTP muito superior a 400 km, o que é já manifestamente interessante para um automóvel elétrico. Muito bem, vamos conhecê-la então mais em pormenor. Então, e falando do interior da nossa i5, o que é que nós temos a salientar? Espaço é coisa que não falta e também uns bancos extraordinariamente confortáveis. São bancos refrigerados, tanto para frio como aquecem também e, inclusivamente, garantem aquilo que nós adoramos, que é fazes 400 ou 500 km e terminamos uma viagem frescos. E é isso que se pretende num automóvel para longas viagens. Aqui também garante um espaço absolutamente extraordinário quando estamos a falar de conforto dos ocupantes. Quando falamos de carrinhas, a bagageira é algo muitíssimo importante. E não são muitas que são carrinhas elétricas. Esta, sem dúvida, é um dos melhores exemplos que podemos ter. Uma bagageira absolutamente espetacular. Elétrica. Esta bagageira, por si só, já é uma bagageira absolutamente generosa, mas quando pretendemos abater os bancos, que ela permite, de uma forma muito simples, fazer desta forma, então aí temos espaço para dar e vender. Inclusivamente tem a possibilidade de retirarmos e termos este espaço absolutamente espetacular que muitas vezes é necessário, quer em âmbitos familiares, quer em âmbitos de trabalho profissional. Olá! E aqui estamos dentro da nossa BMW i5 Touring. Querem vir dar uma voltinha? Vamos a isso! E agora no interior da nossa BMW i5 Touring. O que é que nós temos a dizer sobre ela? Maravilhas! E porquê? Como eu já referi várias vezes, o conforto é o expoente máximo desta carrinha. Não só pelos bancos, como pela maravilhosa suspensão pneumática que tem, o que garante, mesmo com os pneus de baixo perfil que tem, mas filtra as irregularidades da estrada e as lombas de uma forma sublime. E isso, de facto, é das coisas que eu mais aprecio nesta carrinha. Porque tudo o que nós desejamos é, quando fazemos muitos quilómetros, é o conforto. Garantido pelos bancos, garantido pela suspensão e pela insonoridade que tem, maravilhosa, própria dos automóveis elétricos e bastante bem filtrada nesta carrinha. Por falar em filtrada, o que nós temos aqui é que esta carrinha consegue ser bastante rápida, pois são 340 cavalos que tem, mas simultaneamente consegue binário instantâneo próprio dos elétricos, que ao carregarmos o acelerador temos uma resposta imediata e é absolutamente genial para ultrapassagens, ou para nos chafarmos em determinadas rotundas também, diga-se de passagem, mas consegue filtrar de tal forma, em termos de conforto, que os ocupantes não sentem o bater demasiado agressivo que se tem muitas vezes quando se sente nos automóveis elétricos o arranque próprio do binário instantâneo. E, portanto, esta carrinha agrega, de facto, rapidez, mas simultaneamente conforto e muita agradabilidade. Aquilo que eu gosto de transmitir
em termos daquilo que tem sido os 20 mil quilómetros que eu tenho feito com esta carrinha, é agradibilidade. É um adjetivo que eu considero muito adequado, porque o conforto, o prazer de condução, a forma de estar e de conduzir serena que tem, porque estamos a falar de uma carrinha com mais de 5 metros de comprimento, mas que tem uma direção extraordinariamente leve, o que garante, quer em manobras, quer na condução normal, uma facilidade extraordinária em conduzi-la. Mas essa dimensão extraordinária que tem também garante, de facto, muito espaço, quer para os ocupantes, quer para a bagageira. Não há dúvida nenhuma que tem sido um enorme prazer estes mais de 20 mil quilómetros andados em 10 meses de utilização que tenho com ela. Em termos de consumos, nas voltinhas aqui, se estivermos a falar em temperaturas normais da casa dos 20 graus, entre os 20 e 25 graus, porque em temperaturas mais baixas já a situação é diferente, consegue consumos em cidade podem ser absolutamente espetaculares. Eu neste momento estou aqui em cidade e tenho um consumo, por exemplo, 13.4 kW por cada 100 km, o que é uma coisa completamente anormal. Mas não é essa a situação tão ideal que eu no dia-a-dia tenho com ela. O dia-a-dia consigo perfeitamente andar na casa dos 18 kW por cada 100 km, mas em autoestrada não é exatamente a mesma coisa. É aí que eu considero o ponto menos positivo desta carrinha. Se calhar da maior parte dos carros elétricos também isso acontece. Uma vez que, quando ando entre os 125 e os 130 km/h, ando sempre nos consumos na volta dos 22 kW por cada 100 km. O que reduz, obviamente, a autonomia desta bateria de 82 kW e, de facto, já a autonomia não chega aos 400 km que seria desejáveis, sendo que consegue uma grande autonomia muito superior aos 400 km quando temos o ciclo misto de utilização, quer de cidade e então de nacionais, porque nós conseguimos com nacionais também com muita facilidade andar entre os 16 e 17 kW, consoante a distância e o nosso pezinho também, como é óbvio. Eu quando adquiri esta carrinha, adquiria no inverno e em temperaturas baixas. Estas temperaturas baixas, de facto, a bateria ressente-se e aí o consumo efetivamente é maior. E tenho situações que observei 25 kW por cada 100 km em autoestrada e mesmo em cidade andava na casa dos 20 kW. Portanto, não há dúvida nenhuma que a temperatura manifestamente é importante no que toca à questão do consumo energético dos automóveis elétricos, não será seguramente só desta carrinha. E em conclusão, o que é que eu acho aqui da nossa BMW i5 Touring? De facto, qualquer condutor fica muitíssimo satisfeito. É claro que temos sempre que ir desligando alguns avisos da velocidade, alguns avisos da saída de faixa de rodagem, porque eu particularmente não aprecio que haja esse tipo de intrusão na minha condução. Mas é algo que se pode efetivamente começar por desligar logo que se inicia a marcha. E portanto, é curioso que este automóvel também tem o Weekend Sound. O Weekend Sound é que permite fazer um som algo semelhante ao som de um motor de combustão. É claro que se sente que é um som artificial, mas pode aqui dar algum tempero e alguma brincadeira que por vezes possamos fazer também dessa forma num automóvel que é uma delícia de condução. É isso que eu quero transmitir de uma forma final, é a delícia de condução, a suavidade, a agradibilidade e mais adjetivos eu diria relativamente à forma de conduzir esta fabulosa carrinha i5 Touring. A pessoa se sente como se fosse andar num avião, porque é essa a sensação de voar que se sente na condução deste maravilhoso automóvel elétrico.